Jogador número 1. Se eu soubesse que era filme de criança, eu não tinha ido assistir. Se bem que filme pra criança também pode ser bem feito. O jogo começou, aperta o start. Na vida você ganha, você perde, meu filho, faz parte. O jogador número 1 pra mim ficou parecendo uma grande Larousse da cultura pop dos anos 80 e 90. Pra quem não entendeu a referência, Larousse é uma enciclopédia. A história de Jogador número 1 se passa em 2045, igual o que acontece no livro. Columbus está devastada, a maioria da população vive em pilhas, que são grandes favelas, e todo mundo joga um game que se chama Oasis. Todo mundo pode ser quem quiser, pode criar o seu próprio avatar, eles vão acumulando dinheiro do jogo, né? Concluindo desafios. E quando o criador desse jogo falece, ele deixa um desafio que se torna o objetivo do jogo, que é encontrar 3 chaves que ele escondeu. Quem ganha o desafio acaba conseguindo o direito de ficar com o jogo, ter o poder sobre o jogo, e vira dono da empresa que criou o jogo, que no caso é a empresa desse cara que morreu. E aí no meio disso tem uma outra empresa de games também, concorrente, que quer vencer esse desafio para poder ter poder sobre esse jogo, sobre o Oasis, e assim começar a pôr publicidade, ganhar mais dinheiro, e ela é uma empresa muito má. Isso é meio chato, né? Ninguém gosta de publicidade em jogo. Nem no YouTube. Nem no cinema. Nem no Spotify. E aí a gente conhece o nosso herói do filme. Wade Watts. Ele mora numa dessas pilhas e ele tá focado em ganhar esse desafio. Ele é super fã do criador do jogo. Uma coisa que incomoda já de cara quando o filme começa é que a gente não sabe por que chegou em 2045 e o mundo tá daquele jeito. O filme tem 2 horas e 20 e ninguém separou 5 minutinhos pra explicar por que tudo acontece daquele jeito. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de amorzinho. No meio de tanta coisa ainda tinha que ter um romancinho, né? E o heróizinho do filme conhece virtualmente uma menina que é muito foda no jogo. Ele assiste aos tutoriais dela e se apaixona. Do nada, eu te amo, não sei o que, meio, né? Ele já se declara pra essa menina e ela fala: eu não sou assim na vida real, quando você me conhecer você não vai gostar de mim, eu montei esse personagem. E é muito complicado, porque na vida real ela é completamente padrãozinho. Ela tem uma mancha no rosto. Tirando isso, ela não tem nada demais. Eu achei isso super dramático e um pouco engraçado. É uma mancha de nascença que ela tem na cara, né? Não é tipo um terceiro amigo do Chandler. What? Esse é o casal que a gente tem que aceitar e torcer por ele no filme. E eles tentaram colocar nessa personagem, que é a Samantha, uma questão meio política dela lutar contra essa empresa que está tentando dominar o jogo, que também não foi bem trabalhada. O roteiro do filme ele é bastante explicadinho, ele é bem destrinchado, bem mastigadinho pra gente poder compreender tudo que tá se passando. Tem algumas referências que não são tão pop assim, a ponto do grande público conhecer, ou que eles imaginam que o grande público não vá conhecer, que eles explicam bem explicadinho mesmo, assim, tipo, olha só, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um anime dos anos 80 e que eu sou super fã e tudo mais. Isso acaba prejudicando um pouquinho também, além de ser uma surra de referência das referências pipocando na tela o tempo inteiro, ainda tem isso, eles ficam tentando explicar algumas coisas que não são tão explícitas, como por exemplo o Batman que aparece, ou sei lá, o Thundercats. Referência. Eles tentam ficar explicando algumas referências mais underground, assim, dessa cultura pop. As referências que deveriam ser o ponto forte desse filme acabaram estragando o filme. Quando você tem uma atrás da outra, assim, você não tem nem o elemento da surpresa de ver uma coisa, isso aí eu gostava quando eu era criança, eu conheço isso. Não, você não tem tempo de curtir aquilo e de se surpreender com o que aparece na tela. Esse tipo de referência da trilha sonora, no figurino, na arte do filme é bem comum, né, no audiovisual, em séries, a gente tem visto bastante. E tem outro elemento que tem nesse filme e que ele é também parte da trama, né? São os easter eggs. A gente vê muito isso em filme de animação, em filme de criança, muito bem feito, né? Coisas bem escondidas que todo mundo fica até na internet procurando, achei isso, achei aquilo. Só que nesse filme ele acaba sendo esfregado na cara da gente. O tanto de Batman que eu vim até vestida em homenagem, eu fiquei muito chocada. Tem tudo, tem no figurino, tem na van, tem até explicado, né? Você pode escalar o Everest com o Batman. Poderia ser um ponto forte, poderia ter várias coisas escondidas, mas elas não foram muito bem escondidas. E muito explicadas elas foram.
E além de explicar as referências de jogos e de games e tudo mais, ele também explica o próprio roteiro. Então, algumas cenas você vê o que está acontecendo, enquanto o narrador, que é o Wade Watts, o nosso herói, ele está explicando o que está acontecendo. Isso dá uma canseira na gente, né? A gente tá lá no cinema assistindo e não me explica isso, por favor, eu já entendi. This is the Oasis. It's a place where the limits of reality are your own imagination. People come to the Oasis for all the things they can do, but they stay because of all the things they can be. Tem uma referência que o Jogador Número 1 me lembrou, que foi um artigo que eu li tem pouco tempo, eu acho que um monte de gente deve ter lido esse artigo também, que é A Era dos Inúteis, e contando sobre como um momento em que a realidade virtual ia ser o padrão mesmo da sociedade, e aí algumas funções, alguns empregos, alguns papéis da sociedade seriam, como é que se diz, eliminados, não seriam mais necessários. Vou colocar o link aqui embaixo para vocês lerem, e é um artigo muito interessante sobre realidade virtual e a nossa sociedade. Esse artigo me deixou com mais medo do que o Jogador Número 1. Um filme distópico que mostra uma realidade horrorosa, assim, ele deveria deixar a gente com medo, né? Assustado. Né? Nossa, será que isso vai acontecer? E o que não acontece em Jogador Número 1. Enfim, a gente chega no que eu acho que é a pior parte do filme, que é a liçãozinha de moral que ele fica esfregando na nossa cara o tempo inteirinho, desde que ele começa. Essas liçõezinhas de moral e a conclusão a que se chega no final do filme acabam ficando super fracas, muito sem sentido na realidade deles, na nossa realidade, fica boiando no final de tudo. É um roteiro muito fechadinho, começa de um jeito... Ele é muito certinho, no mau sentido, tipo assim, ele tá tudo feitinho assim, o vilão é o vilãozão, não tem como você não torcer por ele, o mocinho é o mocinho, você tem que torcer por ele. E aí, na hora que tem que chorar, ele bota a musiquinha triste, na hora que é pra rir, tem uma musiquinha alegre, tem uma piadinha, tipo, ele é... Acaba sendo maniqueísta. É. A gente já tá cansado disso, né? Não precisa disso, pode ir além. Ainda mais o Spielberg, né? O cara que... Ele mesmo ajudou a moldar essas coisas, né? Agora a parte boa? Que parte boa? Falar do design, né? Tem uma coisa que é legal no filme, são os gráficos do jogo. Isso eu achei, apesar de eu não ser uma grande entendedora de jogo, você sabe falar melhor. Sou um grande entendedor de jogo. Eu achei muito bem feito, bem real e curti essa parte. Eu joguei vários jogos de vários consoles, eu cresci com videogame. Então eu joguei Atari, eu joguei Master System, eu joguei aquele Dreamcast, eu joguei Sega Mega Drive, eu joguei Super NES, o Nintendo 64, PlayStation 2. E nerdão, hein? Eu não sou um cara assim que vai a fundo e taranã, e vou ver lá os easter eggs e tudo mais, mas eu jogo muito jogo. O Jogador Número 1 não me deu vontade nenhuma de jogar um videogame, que eu acho que seria o grande Isso é espantoso, né? do jogo. Mas de fato a parte gráfica, essa parte da criação do universo do jogo, né, os avatares e os monstros a e tudo realidade, mais, a realidade, os desafios, né, tudo aquilo, isso ficou muito bem feito. A parte de efeitos especiais tá sensacional. Os desafios que o criador do jogo coloca, que é o objetivo final dos personagens, são desafios bem feitos, né? Essa parte legal. é legal, pena que se fosse o primeiro plano do filme, talvez fosse mais legal. Inclusive a parte que o filme começa a se meter em crítica social, foda, é a parte mais chata, tipo, porque é raso, é extremamente superficial, as críticas são muito... Eu não sei nem se a mensagem chega pra quem deveria chegar, sabe, essa questão da imagem na realidade virtual, dessa hiperconexão que a gente vive, né, o tempo inteiro ligado em rede social e tudo mais, então eu não sei nem se essa mensagem chega, se ela atinge as pessoas que deveriam ser atingidas, mas a parte gráfica é muito boa. Essa é a nossa humilde opinião sobre o Jogador Número 1. Se você concorda com a gente, deixa um comentário. Se você discorda também, conta pra gente quais os pontos positivos você viu nesse filme e deixa um like. E se inscreve no canal. E siga a gente nas redes sociais para acompanhar o que a gente está fazendo, lendo, assistindo, enfim. Acompanha a nossa vidinha. Tchau!